ética bíblica é pregar o que diz a Bíblia. Nós não podemos fugir da pregação, do contexto bíblico, muito menos da revelação do Senhor. Eu quero me conter nesta noite, mas você pode ter certeza, nós vamos pregar agora uma palavra revelada da parte do Senhor. Que vamos fazer a exposição, Marcos 6, verso 14 até o 27 e 28. A morte de João Batista, diz a epígrafe, diz a palavra do Senhor. Ouviu isto o rei Herodes, pois o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João Batista ressurgiu dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. Diziam outros: é um profeta ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, a quem mandei degolar, que ressurgiu. Pois o próprio Herodes mandara prender a João e encerraram no cárcere, por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse mulher do seu irmão Felipe. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. De modo que Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava com segurança e fazia muitas coisas, atentando-o, e de boa vontade o ouvia. Finalmente, chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no seu aniversário, dava um banquete aos seus grandes, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. E então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e te darei. E jurou-lhe: tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Eu quero de novo a parte B do versículo 23 refrisar: até a metade do meu reino. Quanto vale a cabeça de um profeta? Até a metade de um reino. Quanto vale a cabeça de um profeta? Até a metade de um reino. Saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? E esta respondeu: a cabeça de João Batista. Entrando apressadamente, pediu ao rei: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu muito, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão, e trazendo a cabeça num prato, entregou a jovem, e esta, por sua vez, a sua mãe. A figura de duas mulheres: a mulher de Felipe, que agora estava por mulher de Herodes, chamada Herodias. Essa mulher era adúltera, infiel e comprometida. Nós temos a segunda mulher, a filha. Essa mulher, a filha, era negligente, sem profundidade e dominada pela mulher adúltera. E nós sabemos que mulheres, aleluia, podem tipificar igrejas. E eu pergunto para você: por que a cabeça de João Batista? No versículos 14 e 16, diz a Bíblia que a verdade estava oprimindo Herodes. Diz a Bíblia que Herodes queria matar a verdade. Diz a Bíblia que a palavra estava sendo rejeitada. Se a palavra estava sendo rejeitada, quem estava sendo rejeitado era o próprio Senhor Jesus. João Batista foi o homem, o profeta de Deus, que fez, aleluia, a preparação do caminho de Jesus na terra. João Batista pregava no deserto. E o que me impressiona é que multidões iam ouvir João Batista pregando no deserto. E o que me impressiona mais ainda é que no deserto ele chamava todo mundo de raça de víbora. E eu pergunto: cadê a ética de João Batista? Aleluia. João Batista pregava e a multidão o seguia. E muitos dizem: fulano está indo atrás do fulano porque está seguindo o homem. E eu quero te dizer nessa oportunidade, aleluia, siga homens cheios do Espírito Santo do Senhor. Quanto a isso não há problema,
porque João Batista, ele era seguido porque o Espírito Santo ministrava sobre a vida dele. Era um homem cheio do Espírito Santo. O João Batista era uma verdadeira ameaça para Herodes. Era uma verdadeira ameaça para Herodias, porque João Batista havia apontado o pecado deste homem. E este homem estava sendo oprimido pela verdade. João Batista falou: você está em adultério. E ele se sentia oprimido, ele queria matar a verdade, ele não queria ouvir as verdades de João Batista. Ele diz a palavra do Senhor que ele encarcerou a João Batista. Aleluia. Muitos que não querem ouvir a verdade estão encarcerando os verdadeiros profetas de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que aqui João Batista aponta o pecado de Herodes, o pecado de Herodias. E a Bíblia diz em Tiago 4, versículo 17, Tiago 4, verso 17, aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Aleluia. João Batista viu, e João Batista condenou o pecado. No versículo de número 17, o próprio Herodes manda prender a João e encerrá-lo no cárceres por causa de Herodias. No versículo de número 17, aleluia, diz a Bíblia que João é preso e João é encarcerado. Eu quero dizer para você que me ouve, você que é um profeta de Deus, tranquiliza o teu coração, porque podem prender o homem, podem matarem os homens, mas a palavra, ela não pode ser morta, a palavra não pode ser encarcerada, a palavra não pode ser detida. Se querem prender um homem de Deus, arrancar a cabeça do homem de Deus, isolarem o homem de Deus, colocarem no cárcere o homem de Deus, excluírem o homem de Deus, eu quero vos dizer nesta noite o que diz em 2 Timóteo capítulo 2, verso 9, Paulo dizendo assim: pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Aleluia! Pode os homens, aleluia, prenderem os outros, pode os homens prenderem aqueles que falam a verdade, que se levantam em favor da verdade, digam a verdade, apontem a verdade, condenem o pecado, mas jamais a palavra do Senhor é presa. Ela não pode ser presa, ela é um instrumento sobrenatural do Espírito Santo, porque se prenderem um, Deus faz ressurgir 10 dos 4 cantos desta terra, de onde menos se espera. Deus começa a levantar os Joãos Batista da terra para glorificar o nome do Senhor. João estava preso, Paulo foi encarcerado também, mas a palavra do Senhor prevaleceu. Mataram João, veio Jesus, mataram Jesus, Jesus ressuscitou, ressurgiu os apóstolos, a igreja, e a pessoa maravilhosa do Espírito Santo tem inspirado os homens e mulheres a continuarem pregando esta palavra poderosa, esta palavra poderosa que não pode ser presa. Natan repreende a Davi também na questão lá de Urias, que ele mandou matar em frente à batalha. Ele manda matar Urias porque Urias era o esposo de Batseba, ao qual o próprio Davi adulterou. Natan o advertiu. E aonde está a ética? Eu quero que me digam, aleluia. E assim foi Elias com Acabe, dizendo que Acabe estava oferecendo sacrifício a demônios. E aonde está a ética? A ética, meus irmãos, é pregar a palavra de Deus como tem que ser, sem rodeio, sem passar a mãozinha na cabeça, porque os nossos irmãos, em grande maioria, estão eles fadados ao fracasso e ao inferno, e ninguém está dizendo nada. Aleluia! E eu pergunto hoje, quem é que está pregando a palavra de Deus com a ética, apontando, condenando o erro, condenando o pecado? Quem é que tem essa coragem, senhores, de livrar aqueles que estão destinados à condenação do inferno? Aleluia! Tem que pregar a palavra. Esse é o aleluia! Louvado seja o nome
do Senhor. Aonde estão os profetas de Deus na última hora? Aqueles que ouvem o que Deus manda, aqueles que falam o que Deus manda, aqueles que enxergam o que Deus mostra. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E o que mais? A quarta coisa que eu aprendo aqui, que na cabeça estão os pensamentos, que na cabeça está o cérebro, que na cabeça está a revelação de Deus, aleluia. Por isso querem arrancar a cabeça dos profetas nessa última hora. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É do profeta que vem a revelação da vitória, é do profeta que vem a revelação da cura, é do profeta que vem a revelação da palavra, é do profeta que vem a revelação da libertação. Quero te dizer que ele cortou o profeta, ele cortou a cabeça do profeta, porque estava comprometido. Oh, aleluia, que palavra! Tem 7.000 ainda que não dobraram o seu joelho a Baal. Degola o João ali, tem 6.999 num outro lugar por aí, pregando a verdade, a palavra de Deus.